Pare, não role a tela. Você não chegou aqui por acidente. O que vou declarar agora foi preparado para quem está há meses, talvez anos, fazendo o certo no escuro, sem aplauso, próximo do ponto de desistência. Para quem fez algo hoje que ninguém viu, mas que abriu uma exceção no céu. O céu registrou o que você fez, e tem uma palavra para você. Deus está incrivelmente orgulhoso de você. Você carrega um peso que o sono não desfaz. Não é cansaço de quem fez pouco, é o cansaço de quem lutou sem ser acusado de covarde e sem receber medalha de valente. Desperta às 3 da manhã com um aperto sem nome instalado no peito. A alma fica em alerta enquanto o corpo deveria descansar, esperando confirmação que não chega, vigiando algo que você nem consegue nomear. E não é só o corpo. Decisões que deveriam ser simples param você no meio do caminho, porque você aprendeu a desconfiar do próprio juízo. Tomou escolhas difíceis no vácuo, sem voz clara, sem confirmação. Agiu pelo que sabia ser certo e passou semanas questionando se foi erro. O padrão que já diagnosticou continua se repetindo, em contextos diferentes, com pessoas diferentes, como se houvesse uma corrente que você não consegue quebrar. E a sua casa sente. Sua esposa aprendeu a não perguntar mais como foi o dia. Ela lê o peso nos ombros antes que você atravesse a porta. Seu filho parou de te chamar para coisas pequenas, porque percebeu que papai luta contra algo sem nome. E tem um olhar em casa, do seu neto, da sua neta, que pede o que você gostaria de ter para dar. A leveza de quem sabe que foi aprovado. Eu não vim com mensagem genérica. Vou te mostrar onde você realmente esteve. Não o geral. O específico. A noite específica. A decisão específica. O ato que você fez e que ninguém aplaudiu. Você vai se reconhecer. E vou te entregar 3 palavras em hebraico que descrevem o que acontece no céu quando alguém age com fidelidade no escuro. Quando você ouvir a terceira, vai entender por que chegou aqui hoje. Isso acontece dentro deste vídeo. No final deste vídeo, vou declarar 3 nomes sobre você. Não bênção genérica, comissão específica. O nome que você carrega no período de espera. O nome que você porta na autoridade. O nome para o qual está sendo preparado. Se você sair no meio, sai sem o selamento. E o selamento é o que distingue quem carrega o nome de quem apenas ouviu a história. Há uma imagem que precisa entrar em você antes de qualquer palavra. Uma semente no inverno. O chão está duro, está escuro. Não há evidência externa de que algo está vivo ali dentro. Nenhum broto, nenhum sinal visível. Mas aquela semente foi colocada com intenção, por mãos que sabiam o que ela carregava. E o inverno não é o inimigo da semente. O inverno é o processo da semente. E aqui está o que ninguém te disse. Você não tem lutado mal. Você tem lutado sem o instrumento que te foi prometido, mas que você ainda não sabe que existe. José entrou na cela do Egito com o dom, com o chamado, com a prova gravada no corpo. Mas havia uma chave que Salomão sistematizou depois, e que faz toda a diferença entre apenas aguentar o forno e sair dele de pé, identificado. Se você se reconheceu em alguma dessas camadas, escreve nos comentários: estou aqui. Não como confirmação para mim, como decreto de posicionamento. Sobre exatamente isso. O peso que o sono não desfaz, as decisões no vácuo. O olhar em casa que pede o que você não tem para dar, José deixou registrado algo que Salomão sistematizou. Uma chave de 2 minutos que cabe no dia mais comum. Vou te mostrar mais adiante. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse instrumento já está te aguardando no primeiro comentário fixado. Logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, a chave não funciona com a mesma força na sua mão. O que está por vir não é encorajamento, é o nome hebraico do que você carrega. Esse nome ressignifica tudo. Mas antes de te dar esse nome, preciso que você veja algo que aconteceu num porão de pedra no Egito, onde um homem que tinha o dom, o chamado e a prova na pele, passou anos sem ver o resultado visível de nada que fazia, enquanto o céu registrava cada ato de lealdade no escuro. Mas o que acontece com uma semente que ninguém plantou, ninguém rega e que mesmo assim insiste em crescer? Você chegou até aqui porque o céu registrou algo que você fez,
E agora começa a parte que a maioria perde, porque entre o registro que acontece no céu e o reconhecimento que aparece no dia comum, existe um intervalo. Um intervalo que o inimigo conhece melhor do que você. É nesse intervalo, entre o forno que já terminou o trabalho e o nome que ainda não chegou à sua boca, que a maioria dos escolhidos perde o que foi concedido. Não porque o decreto foi revogado, porque chegou em casa na segunda-feira de manhã e não tinha um instrumento para sustentar o que foi registrado lá em cima. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu. E isso não é título de livro de história. É registro bíblico assinado pelo próprio Deus. Quando teve a chance de pedir qualquer coisa, não pediu riqueza, não pediu longa vida, não pediu a cabeça dos inimigos, pediu sabedoria. E Deus ficou tão comovido com o pedido que deu a sabedoria e deu tudo o mais junto. Julgou a disputa das duas mães quando ninguém mais no reino sabia onde estava a verdade. Escreveu 3.000 provérbios, cada um bisturi de precisão para o dia comum. Governou Israel no ápice histórico que aquela nação jamais voltou a ver antes ou depois. A rainha de Sabá viajou meses de camelo só para testar essa sabedoria pessoalmente. E quando voltou para o seu trono, disse que nem a metade havia sido contada. E o próprio Jesus em pessoa, citou Salomão pelo nome. E ele não levou essa sabedoria para o túmulo. Deixou registrada com uma precisão cirúrgica que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. Salomão deixou registrado como parar de questionar a própria fidelidade toda vez que o peso no peito sussurra que o céu não viu, porque esse peso não é prova de reprovação. É a marca do que foi feito para ser depositado, não suportado até o amanhecer. Ele deixou registrado como atravessar a porta da sua casa com o peso depositado, não despejado sobre quem espera por você, para que a sua esposa pare de ler os ombros antes que você diga uma palavra, e a sua casa finalmente receba o que você trouxe, não o que sobrou. E deixou registrado como andar com a coluna ereta de quem já foi aprovado pelo forno, para parar de decidir no vácuo, parar de pedir direção a quem não suportou o que você suportou, e parar de interpretar o silêncio do céu como sentença, quando na verdade é selo. Antes de eu nomear o instrumento, mova o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Ainda não clica. Só deixa o olhar chegar lá e reconhecer que ele existe. Faz isso agora. Eu reuni isso em um guia chamado O Código da Sabedoria de Salomão. É um guia escrito principal em PDF, que você lê em uma sentada de 40 minutos, mais o áudio do Ritual do Sono do Justo em MP3, para ouvir antes de dormir, e o guia escrito dos 7 decretos da manhã em PDF, para abrir na primeira hora do dia. Está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. A união da sabedoria de Provérbios com os princípios da restauração pacífica que tiram a pessoa do estado de sobrevivência, de quem acorda já carregando o forno, e trazem para o estado de clareza e decisão. Salomão escreveu: Eu organizei para o dia comum que você está vivendo agora, nesta semana que começa amanhã. Junto com o guia principal vão 2 instrumentos que eu coloquei ali porque sem eles o guia teria um buraco. O primeiro é o Ritual do Sono do Justo, 10 minutos antes de dormir, guiado pelo que Davi escreveu no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Não é técnica de relaxamento moderno, é o ato de entregar à guarda de quem não dorme o peso que você carregou o dia inteiro, para que sua alma pare de fazer plantão sobre o que ainda não foi resolvido, defendendo no escuro o que já está nas mãos de alguém que não precisa de você acordado para guardar o que é seu. Para quem não se lembra mais o que é deitar e a mente fechar junto com os olhos. O segundo é o despertar da clareza, os 7 decretos da manhã. 5 minutos ao acordar, antes do celular, antes do café, antes da primeira mensagem do mundo. 7 decretos pronunciados em voz própria, tirados da sabedoria de Provérbios, que posicionam o dia antes do dia te posicionar. Não é afirmação positiva, é decreto bíblico na sua própria voz, a postura de quem foi aprovado pelo forno, antes que o calendário, as contas e a rotina tentem reescrever sobre você o nome que o céu já escreveu. E o valor, o valor.
menos que um cafezinho da tarde, menos que um almoço simples de sábado com a família, menos que um tanque de gasolina para ir à igreja no domingo. Eu coloquei nesse valor de propósito, não porque vale pouco, vale o que Salomão deixou registrado por 3.000 anos. Coloquei nesse valor para que o único obstáculo entre você e o instrumento fosse a sua decisão de estender a mão. Nem preço, nem agenda, nem deslocamento. Só a sua mão em direção ao link. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, usar por uma semana e não servir, você manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro. E aqui está a parte que ninguém faz. Você fica com os 2 bônus. O ritual do sono do justo fica com você. O despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã fica com você, mesmo depois do reembolso. Isso não é concessão generosa, é o reconhecimento de que o risco de testar não pode ser seu. O risco é nosso. O único risco que sobra para você é o de não testar. E o risco de não testar é o risco de sair daqui com o registro aberto no céu e perdê-lo na segunda-feira de manhã por falta de instrumento. Várias pessoas aqui no canal, nas últimas semanas, já receberam esse instrumento. Pais, avós, gente que carrega a casa nas costas. Eu li mensagens de quem voltou a dormir a noite inteira pela primeira vez em meses. De marido que se sentou à mesa no jantar e a esposa percebeu a diferença sem precisar perguntar. De avó que conseguiu rezar com o neto sem o peso do dia atravessando a oração. Não é mágica. É o instrumento certo na mão certa. E enquanto eles dormem hoje à noite com a alma entregue, o seu calendário continua correndo. A próxima noite em que você vai deitar a cabeça no travesseiro com o forno ainda aceso no peito, não está há meses. É hoje. Talvez daqui a 3 horas. A próxima manhã em que você vai acordar questionando a própria fidelidade antes de levantar da cama é amanhã. Cada noite sem o ritual do sono do justo é uma noite que o seu corpo vai pagar. Cada manhã sem o despertar da clareza. Os 7 decretos da manhã é uma manhã que o mundo reescreve primeiro. Cada dia, sem o código da sabedoria de Salomão, é um dia em que a sua casa sente o peso que você ainda não soube depositar. O custo de adiar não é 0. Mas não saia agora. O selamento ainda não terminou. O que eu preciso te mostrar a seguir é maior do que qualquer instrumento que Salomão deixou registrado. É o nome hebraico do que está acontecendo com você neste exato momento. O nome da exceção que foi aberta no céu por causa do que você fez hoje. E quando você ouvir esse nome, você vai entender por que tudo até aqui foi preparação para uma palavra só. Fique. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Para. Agora. Não o tipo de parada que é ausência de movimento, o tipo de parada que é atenção total. O que eu vou nomear agora não é validação emocional genérica. É diagnóstico de campo. Cada sinal tem um nome preciso. E quando você se reconhecer nessa lista, não vai ser coincidência. Vai ser o momento em que você percebe que o céu não só viu o que você fez, mas categorizou, selou e guardou. Há 5 sinais de que você carrega o que o Bacair carrega. E pelo menos 3 deles vão nomear algo que você nunca conseguiu colocar em palavras. O primeiro sinal é este. A sua oração mudou de tom sem que você pedisse para mudar. Não foi decisão, foi erosão. Você começou com petição declaratória, com a voz de quem sabe que é ouvido. E em algum ponto, sem crise específica, a voz virou sussurro, o sussurro virou silêncio. E o silêncio virou aquela sensação de que as palavras não ultrapassam o teto do cômodo onde você está. O que parece distância de Deus é, na verdade, a marca de quem entrou na câmara, onde o Baka Aguirre aprende que fé não é sentimento. É posição. O segundo sinal é prático e você vai reconhecer. Você tomou uma decisão difícil sem confirmação clara. Fez o que sabia ser certo, não o que era confortável, não o que todos concordariam. E depois dessa decisão, passou semanas questionando se foi erro. O padrão continua se repetindo. Contexto diferente, pessoas diferentes, a mesma corrente que você já diagnosticou e que mesmo assim não quebrou. O que parece hesitação crônica é o peso de quem carrega critério real num ambiente que não tem estrutura para sustentá-lo. Esse peso não é fraqueza.
é a marca de quem não decide no raso. O terceiro sinal está dentro da sua casa. Há algo que a sua esposa parou de perguntar. Ela foi aprendendo sem combinar a ler o peso nos seus ombros antes que você diga uma palavra e a receber em silêncio o que não tem como ser dito. O seu filho percebeu que papai luta contra algo sem nome e parou de chamar para as coisas pequenas. Há um olhar em casa, do seu neto, da sua neta, que pede exatamente o que você gostaria de ter para dar. A leveza de quem sabe que foi aprovado. O que parece distância não é rejeição. É o espelho do peso que ainda não foi depositado. O quarto sinal está no corpo. Você dorme e não descansa. O peso que atravessou o dia está intacto quando você deita, como se o sono não tivesse autoridade sobre o que você carrega. Você acorda já adiantado no ciclo. A cabeça está no que ainda não foi resolvido antes de os pés tocarem o chão. Há brechas no dia comum. Energia que drena em pontos que você não consegue localizar. Recursos que escorrem por lugares sem nome visível. O que parece desgaste físico é o sinal de que você carrega algo que tem destinatário. E o destinatário não é o seu corpo. O quinto sinal é o mais silencioso e o mais poderoso. Você fez algo que ninguém viu. Não foi no palco, não teve testemunha humana, talvez nem tenha parecido grande no momento em que aconteceu. Um perdão concedido antes de receber o pedido. Uma lealdade mantida quando ninguém precisaria saber. Uma entrega feita no escuro, sem garantia de retorno. E você passou a questionar se valeu. Porque não veio resultado, não veio confirmação, não veio sinal de que o ato foi registrado. O que parece invisibilidade é o arquivo do Bakaagir sendo preenchido no único lugar que importa. Se você se reconhece em pelo menos 3 destes 5 sinais, escreve agora nos comentários. Eu carrego o que ninguém mais carrega. Não como slogan, como declaração de posicionamento. Porque o Bakair não é reconhecido pelo aplauso que recebe. É reconhecido por continuar de pé depois que o silêncio se estende, além do que qualquer humano concordaria em suportar. E a sua persistência até este momento, até este ponto do vídeo, já é, ela mesma, um dos sinais. Cada um desses 5 sinais é pressão. Pressão aplicada com precisão sobre carvão. E o carvão não escolhe se vai ser diamante, não tem como. A câmara de pressão faz o trabalho independente da vontade do carvão. O que parece esmagamento é a refinaria. O que parece excesso de peso é a temperatura exata para a pureza que o envio vai exigir. O diamante não é produzido apesar da pressão, é produzido pela pressão. Você não está sendo destruído, você está sendo formado. E o forno não está trabalhando demais, está trabalhando exatamente o suficiente. Antes de eu te dar o nome hebraico do que você carrega, preciso te lembrar de algo. O instrumento que Salomão deixou registrado, a chave de 2 minutos que mencionei no começo, ele não substitui o nome que você está prestes a receber. Ele te ajuda a sustentar esse nome no dia comum depois que o nome for recebido. Porque o Bakaagir que recebe o nome e não tem instrumento para sustentá-lo, perde no calendário o que ganhou no forno. Primeiro, o nome, depois o instrumento. Fique. Há uma palavra em hebraico que define com precisão cirúrgica o que você carrega. Não como consolo, como diagnóstico. Uma palavra que atravessou 3.000 anos sem perder a aresta. E que quando você ouvir, vai ressignificar cada noite de peso, cada decisão no vácuo, cada silêncio da oração que não ultrapassou o teto. Quando eu disser, você nunca mais vai olhar para esse período da mesma forma. Fique, feche os olhos, respire fundo, coloque a mão sobre o peito. Não como gesto simbólico, como posição de recepção. O que vou pronunciar agora não é palavra minha. É palavra que atravessou 3.000 anos. Foi selada em texto sagrado. Sobreviveu a impérios, a traduções, a distância de continentes. E chegou até este momento exato para ser dita sobre você. Fique assim, mão no peito, olhos fechados. E se você precisar abrir para ler, abre, mas depois fecha de novo e deixa a palavra trabalhar. A palavra é Bakair. Muitos traduzem como o escolhido e param aí.
como se fosse título honorífico concedido antes da prova. Como se Deus tivesse apontado o dedo do céu e dito: aquele ali, por mérito especial ou por sorte divina, recebe o crachá de eleito. Como se a escolha fosse o começo da história, não o resultado dela. Essa tradução é verdadeira e é casca rasa. Bakir vem da raiz bachar. E bachar não é selecionar por preferência, é escolher por exame. É separar pelo processo, é provar pela pressão aplicada. O bachar do ourives que aquece o metal até que a impureza suba e seja retirada. O bachar do agricultor que separa o grão do joio depois da debulha. O bacagair não é escolhido antes do teste. É escolhido pelo teste, no teste, através do teste. E o título só é conferido depois que o forno termina o trabalho. Isso ressignifica tudo o que você viveu. Cada noite de peso. Cada decisão tomada no vácuo. Cada ato de lealdade no escuro que ninguém aplaudiu. Não foi abandono. Foi o processo do bachar. E há um versículo que Salomão escreveu que sela isso. Provérbios 22, 1. De melhor fama é o bom nome do que as muitas riquezas, e a boa graça é melhor do que a prata e o ouro. O bom nome, em hebraico, Shem Tov, não é reputação construída por resultado visível. É o nome escrito antes que o mundo veja. É o registro feito no único lugar que antecede a história. E Salomão, o homem mais sábio que existiu, diz que esse nome vale mais que prata e ouro, porque o Bacagair recebe o nome antes de receber o reconhecimento. E o reconhecimento só vale quando o nome já está escrito. Escuta o que isso significa para você agora. Este período tem um nome antes de ter um fim. O que você chamou de espera tem um nome. Ba-cair, em formação. O que você chamou de silêncio de Deus tem um nome. Câmara onde o Bachar trabalha. O que você chamou de invisibilidade tem um nome. Arquivo sendo preenchido no único lugar que não se apaga. Você não estava perdido. Você estava em processo. Não estava abandonado. Estava sendo separado. E separado não é afastado. Separado é reservado. Reservado para o que o forno revelou que você é capaz de carregar. Lembra da semente no inverno. Eu disse que o chão estava duro e que não havia evidência externa de que algo estava vivo ali dentro. Mas existe algo que eu não disse ainda. A semente no inverno não está esperando o inverno acabar para começar a trabalhar. Ela está trabalhando agora, dentro do inverno, numa profundidade que nenhum olho humano consegue ver. O frio não é o inimigo da raiz. O frio é a condição que força a raiz a descer mais fundo, porque a raiz que vai mais fundo no inverno é a única capaz de sustentar o fruto que vai aparecer na primavera. E o Bacagair, que atravessou este inverno, tem raiz mais funda do que qualquer fruto que ele ainda não consegue ver. O que foi formado aqui dentro não vai cair quando o peso vier, porque o peso já veio e você está de pé. Agora que você sabe o nome do que carrega, preciso te mostrar que alguém carregou exatamente isso antes de você. Um homem com dom, com chamado e com prova no corpo, que passou anos numa cela sem saber que o céu registrava cada ato de lealdade invisível como preparação para o maior envio da sua geração. E o que aconteceu com esse homem quando o forno terminou o trabalho vai mudar tudo o que você ainda pensa sobre este período. Prometo voltar a isso agora. Você entrou numa cela que não pediu para entrar, com um dom que não pediu para ter, com uma prova no corpo que você não escolheu, a marca dos irmãos que venderam, do poço que deveria ter sido o fim, da escravidão que não era o plano, mas que se tornou o caminho. José não entrou no Egito como herói. Entrou como mercadoria. E passou anos num lugar onde o dom não tinha palco, o chamado não tinha microfone, e a prova que ele carregava no corpo parecia mais acusação do que credencial. Você conhece esse lugar, não pelo endereço, pelo peso. O peso de quem sabe que foi feito para mais e que, no entanto, continua acordando no mesmo cômodo escuro. Mas há algo que a maioria não vê quando conta a história de José. Não é a interpretação dos sonhos. Isso é o dom. O que poucos percebem é o que José fez na cela, antes do palácio. Ele administrou, organizou, levou ordem ao lugar onde havia caos. Não porque alguém mandou, não porque haveria recompensa visível,
mas porque o Baka-Agair opera com excelência mesmo onde ninguém está medindo. O carcereiro entregou a ele a administração da prisão inteira. E José não tratou isso como missão menor enquanto esperava a missão maior. Ele tratou como a preparação para ela. E quando o dia de Faraó chegou, quando os sonhos foram revelados, quando o dom espiritual se manifestou, José não entregou apenas a interpretação, entregou um plano. 7 anos de colheita abundante seguidos de 7 anos de escassez. Silos em cada região. Administração centralizada. Percentual do grão reservado. Não foi improviso. Foi o fruto de anos administrando o que parecia pouco. A interpretação salvou Faraó do desespero. O plano salvou nações do extermínio. Sem o instrumento prático, o dom profético teria sido admirado no salão e desperdiçado nos campos. José tinha o chamado, tinha a prova e tinha o instrumento. E os 3 juntos foram o que salvou gerações. O que o céu estava fazendo na cela, José não sabia enquanto estava lá. Cada dia de fidelidade como administrador da prisão foi contabilizado. Cada decisão justa no escuro foi registrada. Cada ato de lealdade sem testemunha humana foi arquivado. Não havia placa na parede dizendo: aqui o Baka-Agair está sendo formado. Havia apenas o peso, o mesmo peso que você carrega, e a escolha de continuar operando com excelência, mesmo sem saber porquê. E então Faraó chamou. E o que parecia apenas suportar o forno se revelou como preparação para um envio, que José não poderia ter carregado se não tivesse passado pelo que passou. Se você viu a sua história na história de José, se você reconheceu o peso da cela no peso que carrega, clica no like agora. Não como gesto para mim, mas como intercessão por quem está assistindo isso no escuro, sem saber ainda que o céu está registrando. Cada polegar levantado é uma pessoa que também está na cela e precisa ouvir que o forno não está trabalhando em excesso. Está trabalhando exatamente o suficiente. O primeiro nome que declaro sobre você é este: Guardião da Promessa. Não guardião no sentido passivo de quem espera sem função. Guardião no sentido militar de quem preserva, com postura ativa, o que foi confiado a ele por decreto. O que você chamou de espera não é vácuo, é guarda. O que parece ainda não chegou é, na verdade, está sendo preservado sob custódia ativa, enquanto o ambiente externo ainda não tem estrutura para recebê-lo. O guardião da promessa não falhou enquanto esperava. Cumpriu função de preservação que nenhum outro poderia cumprir no seu lugar. E o que essa identidade autoriza é isto: você tem o direito de voltar para casa esta noite e depositar o peso, não porque o problema foi resolvido, mas porque o guardião entrega à guarda de quem não dorme o que ele mesmo não foi feito para carregar sozinho. A promessa está intacta, não porque você foi forte o suficiente, porque ela está sob proteção de uma guarda que não dorme, não se distrai, não se cansa. Você é o guardião, não o cofre. O segundo nome que declaro sobre você é este: portador de decreto. Não posição passiva de quem recebe, função ativa de quem emite. Você não é apenas destinatário de uma palavra, é portador de uma palavra que tem território, que tem alcance, que afeta dimensões que o seu olho físico ainda não consegue mapear. O portador de decreto não percebe o peso que carrega como peso de decreto, percebe como cansaço, como solidão, como fardo sem nome. Mas o nome correto para o que você carrega não é fardo. É comissão ainda não reconhecida pelo próprio comissionado. E o que essa identidade autoriza é isto: quando você entra num cômodo, algo muda no cômodo, não pela sua personalidade, não pela sua competência, mas pelo decreto que você porta. A influência que você tem sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os que estão ao redor, não é emocional, é de portador. E portador não tem o direito de tratar o que carrega como se fosse seu. Tem a responsabilidade de entregar ao território correto o que foi emitido no céu sobre aquele território. O terceiro nome que declaro sobre você é este: enviado antes do tempo. Antes, não tarde. Antes. O que você interpretou como atraso
É, na verdade, o protocolo de quem é enviado antes do momento em que o envio vai ser compreendido pelo mundo. O enviado antes do tempo não é reconhecido pelo presente. É preparado por ele. José foi enviado ao Egito antes do tempo de Faraó, antes do tempo da fome, antes do tempo dos irmãos. E nenhum desses tempos fizeram sentido enquanto ele estava na cela. Só fizeram sentido quando o envio foi completado. E o que essa identidade autoriza é isto: a aprovação que o céu registrou hoje não é o ponto final da sua história. É o ponto de partida do envio que o forno preparou. Você não foi formado pelo peso para carregar o peso para sempre. Você foi formado pelo peso para ter estrutura suficiente para sustentar o que vai ser colocado nas suas mãos quando o envio chegar. O que está por vir exige o que o forno produziu. E o forno produziu mais do que você consegue ver agora. Esses 3 nomes não são títulos espirituais decorativos, são frequências. E o Ba-Cair, que os recebe, não começa a transmitir diferente, começa a receber diferente. Como o receptor que foi sintonizado na frequência correta depois de anos captando interferência. José operava nessa frequência quando administrava a cela. E o palácio de Faraó estava na mesma frequência, esperando o momento em que o sinal pudesse ser transmitido sem distorção. Quando você recebe esses 3 nomes sobre si, o receptor dentro de você é ajustado. O que parecia silêncio do céu começa a ser reconhecido como sinal, e o sinal estava chegando o tempo todo. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba sobre esses 3 nomes. Porque quando você souber, ele perde a principal arma que tem usado contra você. E a principal arma que ele tem usado não é a dúvida. É uma mentira específica sobre um dos 3 nomes que, enquanto você acreditar, vai sabotar exatamente o momento em que o envio estiver mais próximo. Fique. Agora que você sabe o nome, Ba-Cair, o adversário também sabe que você sabe. E isso muda o jogo. O inimigo não ataca a identidade que ainda está em formação. Ataca a identidade que acabou de ser recebida, porque é neste exato momento que o decreto está mais fresco e mais vulnerável à dúvida. Então, antes de você sair daqui e enfrentar a semana que começa amanhã, você precisa do mapa. Não o mapa emocional, o mapa estratégico, as 3 táticas que ele vai usar e as 3 armas que você já carrega. A primeira tática é a erosão da comparação. O adversário vai sussurrar: olha o resultado que fulano já tem. Você fez mais, aguentou mais, persistiu mais e tem menos a mostrar. Se o céu realmente registrou o que você fez, onde está a evidência? Onde está a sua vez? Ele vai pegar o calendário de outro Ba-Cair e colocar na sua frente como espelho, para que você compare o seu inverno com a primavera de alguém que está em estação diferente. É mentira estratégica. E você precisa reconhecê-la antes que ela reconheça você. A arma para essa tática é o decreto de singularidade. Você fala em voz alta, não como afirmação, como decreto. Minha trajetória não tem benchmark humano. O céu me avalia pelo meu chamado, não pelo calendário de outro Ba-Cair. O inverno de cada um tem profundidade própria, e a raiz que vai mais fundo não é a que termina primeiro, é a que sustenta o fruto maior. Quando o adversário colocar o cronômetro de outro na sua frente, você não compara, você decreta, porque o tribunal do céu não julga por comparação. A segunda tática é a erosão da percepção. O adversário vai preencher o silêncio de significado falso, vai encher a sua casa de ruído estático, pequenas urgências, pequenos incêndios, preocupações que chegam exatamente quando você ia orar. Tudo para abafar a voz ainda pequena e suave que ainda está falando. E vai traduzir o silêncio que sobra com uma frase simples. Se Deus estivesse orgulhoso de você, você saberia, você sentiria. O silêncio é a resposta e a resposta é não. Ele não inventa o silêncio, ele traduz o silêncio. Essa é a diferença. A arma para essa tática é a memória do altar. Há um momento em que Deus foi inequivocamente real para você. Um momento em que você não precisou de fé para acreditar, porque a evidência foi irrefutável. Esse altar não desaparece porque o silêncio veio depois. O depósito foi feito.
O registro foi selado, e a arma é esta. Você volta ao altar em voz audível e declara: eu já coloquei na mão do Senhor. O silêncio não desfaz o depósito, e o céu não revoga o que registrou. Essa memória é prova legal no tribunal. Use. A terceira tática é a erosão da persistência, e é a mais perigosa porque vem quando você está mais próximo da virada. O adversário concentra o peso dos últimos anos na milha final, não na largada, na chegada. Quando você está com os pés mais cansados, ele apresenta o caso mais convincente. Você já fez o suficiente. Já tentou. Já suportou. Talvez a resposta seja que não era para você. Descanse disso. A palavra descanse vem embrulhada em misericórdia para esconder que é rendição disfarçada de alívio. A arma para essa tática não é força, é recusa. O Bacair que resiste o último segundo não resiste porque nunca quis parar. Resiste porque quis parar e não parou. A arma é simples e irrevogável. Eu não desisto há 24 horas da minha virada. Você não precisa correr. Não precisa sentir que tem capacidade. Só precisa não sair do umbral. Porque o Bacagir que fica de pé quando tudo pede queda, não vence por força, vence por posição. E o adversário não tem como ocupar um umbral que você se recusa a abandonar. Se este mapa chegou na hora certa, se inscreve neste canal agora. Não como gesto de suporte a um criador de conteúdo, mas como posicionamento de receptor. O que vem nos próximos dias aqui foi preparado para quem está exatamente onde você está. Na milha final, com o nome recém-recebido, com o mapa na mão. A inscrição é o ato de dizer: eu não quero perder o próximo sinal. Meu receptor está aberto. Clica no sino, não como rotina de plataforma, mas como decisão de quem foi comissionado e quer continuar sendo encontrado. Agora que você sabe com o que está lidando e com o que pode lutar, há uma oração que precisa ser feita. Não por mim, por você. Sobre você. Uma oração que percorre as 3 camadas. O corpo que carregou o que não era para carregar. A decisão que você tomou no vácuo e o peso que a sua casa ainda sente. E entrega cada uma delas ao único que pode transformar registro em resultado. Eu vou conduzi-la. E ela vai ser diferente de tudo que você já orou neste período. Fique. Feche os olhos agora. Coloque as 2 mãos sobre o peito. Respire fundo antes de continuar. Não a respiração de quem está passando. A respiração de quem chegou. O que acontece agora não é encerramento. É a parte para a qual tudo o que você ouviu foi preparação. Sem pressa. Sem movimento. Só as mãos sobre o peito. O peso que você trouxe e o único que pode receber o que você carrega. Senhor, este que está aqui não chegou leve. Chegou com o cansaço de quem foi fiel sem ser visto. Com o corpo que carregou o que deveria ter sido depositado há meses, que deitou e não descansou, que acordou já sob o peso antes de qualquer pensamento ser formulado. Chegou com as decisões que tomou no vácuo, porque a voz audível não chegou a tempo, e que passou semanas questionando se errou. Chegou com o peso que a sua casa sentiu, com o olhar da esposa que parou de perguntar, com o filho que percebeu que papai luta contra algo sem nome, com o neto que esperou a leveza que não sobrou para dar. Este peso está sendo depositado agora. Não está mais no corpo, está na tua mão. E este que depositou o peso vem declarar que não sai daqui sem receber o que foi preparado. Que não sai apenas ouvindo, sai carregando. Declaro que sou o guardião da promessa, o que preservou o que foi confiado quando ninguém precisaria saber. Declaro que sou o portador de decreto, o que carrega a autoridade sobre territórios que meu olho ainda não mapeou. Declaro que sou o enviado antes do tempo, o que foi formado pelo forno para o envio que o forno revelou que sou capaz de sustentar. Esses 3 nomes foram escritos antes que o resultado aparecesse, e eu os recebo agora, com as mãos sobre o peito, como quem recebe o que sempre foi seu. Eu te vi. Eu te vi nas noites em que você colocava a cabeça no travesseiro e o aperto chegava antes do primeiro pensamento, antes da memória do dia, antes do nome do problema, antes de qualquer coisa. O aperto simplesmente chegava, e você ficava com os olhos abertos no escuro, esperando que aliviasse e não aliviava.
Eu vi aquelas noites, cada uma delas, e o que você chamou de cansaço de quem não consegue descansar foi, na verdade, o sinal de que você carregava algo que foi feito para ser depositado, não suportado sozinho até o amanhecer. Não era fraqueza, era indicativo. E eu sou aquele na cuja mão o depósito pode ser feito. Eu te vi nas decisões que você tomou sem ouvir a minha voz audível, quando a clareza não chegou a tempo, e você agiu pelo que sabia ser certo, sem confirmação, sem sinal claro, com o coração batendo mais forte do que a certeza. Eu te vi nos dias seguintes, quando você revirou aquela decisão em silêncio, pesando cada detalhe, procurando o ponto em que talvez tivesse falhado. Eu te digo, o que você fez no vácuo não foi desespero. Foi fé exercida na ausência de confirmação sensível. E essa fé, a fé que age sem sentir que eu estou presente, é mais rara do que a que age com todos os sinais favoráveis. Eu vi, registrei. E esse ato de fé no escuro foi gravado no único arquivo que não se apaga. Eu te vi atravessando a porta da sua casa com o peso que o dia inteiro colocou sobre os seus ombros, e o peso entrou junto com você. Eu vi a sua esposa olhar para os seus ombros antes de olhar para o seu rosto, porque ela aprendeu a ler o que você carregava antes que qualquer palavra fosse dita. Eu vi o seu filho parar de chamar para as coisas pequenas, porque percebeu que papai luta contra algo que não tem saída rápida. Eu vi o olhar do seu neto esperando a leveza que você gostaria de ter, mas não sobrava de onde tirar. Eu registrei tudo isso. E eu te digo, o peso que entrou naquela porta não era o que eu coloquei na tua mão para carregar para sempre. Era o que o mundo colocou e que ainda aguardava o depósito. A mão está aberta. Agora escuta o que o forno produziu. O forno não trabalhou em excesso, trabalhou com exatidão. E o que saiu do forno és tu, aprovado, reconhecido, selado. O Bacagair não recebe o nome antes da prova. Recebe depois que o forno termina o trabalho. E hoje, neste altar, o nome é conferido. Tu és o guardião que preservou o que foi confiado quando ninguém precisaria saber. Tu és o portador que carrega mais do que vê. Tu és o enviado que foi formado antes de ser enviado. Este período de silêncio não foi abandono. Foi a câmara onde o Baccair é revelado ao próprio Baccair. E o que foi formado aqui dentro não vai cair quando o envio chegar, porque o peso já veio e tu estás de pé. Estou incrivelmente orgulhoso de você. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Fique nisto. Deixa as mãos permanecerem sobre o peito. Deixa o peso desses 3 nomes assentar. Não como emoção de mensagem ouvida, mas como registro feito no único lugar que não se apaga. O amém não é pressa, é confirmação. E a confirmação tem peso próprio quando é feita de um lugar de posição, não de impulso. Fique nisto mais um instante. Lembra da semente no inverno? Eu disse que o chão estava duro, que não havia evidência externa de que algo estava vivo ali dentro, que o frio não era o inimigo da raiz, era o que forçava a raiz a descer mais fundo. A semente brotou. A terra que você chamou de morta produziu. O inverno que parecia sem fim foi exatamente a profundidade de raiz que o fruto que vem vai precisar para não cair quando o peso vier de fora. Você não está mais enterrado, está brotando. O que foi formado no escuro está emergindo. E o forno que você atravessou não foi castigo. Foi a prova que o Baccair recebe antes de receber o nome. Você recebeu o nome. A primavera chegou. Agora você pode dizer amém. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O selo está fresco. E é exatamente agora que o adversário vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui vai ser testado na primeira segunda-feira de manhã. Quando o despertador tocar, quando a rotina voltar, quando a voz do ciclo tentar reler o que aconteceu hoje como emoção passageira de domingo à noite. Quem foi comissionado sem instrumento, caminha no campo aberto sem o que Salomão deixou registrado exatamente para este momento. A exceção foi aberta no céu.
Agora ela precisa sobreviver ao dia comum. O código da sabedoria de Salomão está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como substituto do que você recebeu nesta mensagem, como companhia para defender o que foi selado. Porque decreto sem instrumento apodrece na primeira segunda-feira de manhã. E o adversário conta com a segunda-feira, menos que um cafezinho da tarde, menos que um lanche do sábado. Com garantia de 7 dias, o ritual do sono do justo e o despertar da clareza ficam com você mesmo após o reembolso. O risco é nosso, a mão é sua. Clica agora, enquanto o decreto ainda está vivo no teu peito. Não amanhã, não depois do banho, não depois de falar com alguém. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca, e o adversário conta com o depois. Essa voz que sussurra agora, depois você vê. Amanhã você decide. Agora não é hora. Essa voz não é sua. Essa voz é a voz daquele que perdeu hoje no tribunal do céu e está tentando recuperar terreno na sua segunda-feira de manhã. Ele já contou com o depois em cada outra mensagem que você recebeu e adiou. Conta com o depois agora também. Essa não vai ser mais uma. Clica antes do adversário falar mais alto que o decreto que acabou de ser selado em cima da sua cabeça. E agora, a última palavra. Há alguém no seu círculo que fez algo no escuro esta semana e ainda não sabe que o céu registrou, que vai deitar a cabeça no travesseiro com o mesmo peso nos ombros que a esposa aprendeu a ler sem perguntar. Essa pessoa não vai parar no scroll sozinha. Esse alguém é você. Isso não é compartilhar um vídeo. É interceder por quem ainda não ouviu o próprio nome. Agora feche os olhos, respire 3 vezes e permaneça em silêncio até o vídeo terminar. O que foi feito aqui precisa pousar. Não role, não saia, fique.